Então, boa tarde a todos. Então, dando continuidade a mais um mini curso de treinamento do grupo de Ecomp, iremos realizar hoje o mini curso de número 9, que vai abordar o software SolidWorks, que será apresentado aqui pelo Daniel Bristucci. Desde já agradecemos a participação de todos e agradecemos principalmente ao Daniel por ter se disposto a contribuir com o nosso grupo. Daniel, pode começar aí. Muito obrigado. Beleza. Obrigado Josiel, obrigado a todos aí. Estão conseguindo me ouvir direito? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Só dá Se não conseguirem ouvir, é só dar um grito ali, dar uma chamada que eu tento verificar aqui. Bom, me chamo Daniel Francisco Bristoto, eu sou mestrando. Tivemos poucos contatos, né, ainda mais esses meses de pandemia, né? Mas hoje, tendo essa oportunidade de estar dividindo um pouco do conhecimento que eu tive ao longo da minha breve carreira profissional, né? E também de algo que acho que é interessante, que todos em algum momento da vida já se depararam com alguma necessidade de mexer no AutoCAD, em alguma ferramenta CAD, seja no SketchUp, seja no próprio SolidWorks, ou no AutoCAD, né? Então, é uma grande honra estar aqui partilhando com vocês, né? Então, hoje iremos falar sobre... eu irei dar uma breve introdução da ferramenta de SolidWorks. Aqui, principalmente o ano 2016, mas é uma ferramenta que permite... Os recursos dela, tu pode utilizar tanto do 2007 como para o 2012, e não ao 2020. E muda pouca coisa, mais questões de uma interface mais bonitinha, mais amigável, mas os recursos praticamente são, em grande parte, os mesmos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro eu só vou fazer uma breve conceituação por que surgiu o SolidWorks, né? Por que surgiu essas ferramentas CAD, as ferramentas CAD, CAM, CAI, né? No passado, utilizava-se, os desenhos eram todos feitos na mão, né? Desenho mecânico ou civil, e eles demandavam longas horas ou até dias para ficar prontos, né? Não sei se todos aqui na faculdade tiveram alguma disciplina de desenho técnico, mas se não tiveram, imaginem o arquiteto ter que desenhar uma planta de todo um prédio, ou um projetista mecânico ter que desenhar todo um carro, né? Todo o veículo, todas as peças. É algo que demandava muito tempo, muitas pessoas trabalhando, né? E às vezes, para fazer uma revisão, tu tinha que apagar o desenho, tu tinha que jogar o desenho fora, era bem complicado. Aí, né, com a evolução, né, com a evolução contínua e a necessidade da indústria, e até esses desenhos longos podia ser motivo de choro ou de raiva, né, por parte dos projetistas ou dos revisores, né. Então, devido a essa demanda, surgiu as ferramentas CAD, juntamente com a ferramenta CAM e a CAI. A CAD é a Computer Aided Design, ou seja, o desenho auxiliado por computador. O CAM é a manufatura auxiliada por computador, então tu vai ter um software que vai fazer, por exemplo, a rotina de programa de corte de um corpo de prova, por exemplo, no CNC. E tem o CAI, que é software de engenharia
auxiliado por computador, que é as ferramentas, por exemplo, Abacus, Ansys, entre outros. O CAD ele pode ser, né, desde o básico, do basicão, 2D, AutoCAD, primórdios, AutoCAD. O AutoCAD começou antes do 2000, lá em 1980, 1990, agora não me lembro bem a data, mas em seguida foi se aprimorando conforme a necessidade da indústria. E chegando ao detalhamento, por exemplo, aqui de um ônibus espacial, né, desenhado no próprio SolidWorks. Então, as ferramentas atuais, né, permitem tu utilizar a ferramenta não apenas como para fazer um desenho 3D, né, assim, mas também para vender um produto, né, renderizar, fazer um produto, uma propaganda de marketing, até exportar ele para fazer análises numéricas, para fazer cortes em máquinas CNCs, né? Então, o CAD ele sofreu uma grande evolução. E chegamos no SolidWorks. Então, um pouquinho de conceituação, de histórico, né? Então, o CAD, né? O SolidWorks, que é um CAD 3D. Ele 3D porque ele funciona, tu consegue olhar, né, as 3 dimensões da peça, ele trabalha com os eixos X, Y e Z, né? Não fica só naquele plano 2D como o AutoCAD, né? Que só vê aquele fundo que tu escolhe a cor, né? Às vezes vem em default fundo preto, né? Só olha aquele fundo preto e as linhas brancas, né? Mas o SolidWorks, como o Solid Edge, o Pro Engineer, que agora mudou de novo, virou Creo, tem outras ferramentas também, que é o CATIA, ferramentas demais, com mais recursos e até recursos além, né, só do CAD. Mas o SolidWorks, ele vamos dizer, das ferramentas que eu trabalhei atualmente, ele é o melhor, é a melhor interface para mim, e é a mais amigável, vamos assim dizer. O SolidWorks aceita tudo. Algumas ferramentas não aceitam. Às vezes, tu fazer um furo quadrado. Existe um furo quadrado? Uma broca para furo quadrado? Não, mas pode ter outros processos de fabricação que façam um furo quadrado. Mas, vamos dizer, tem softwares que acusam dizendo que aquilo não pode. Mas o SolidWorks, ele aceita. Mas ele tem esse lado, né? Mas também ele tem o lado da praticidade. Então, vamos aqui, então, o SolidWorks 2016. Então, acho que hora de nos ambientar com o software. Não sei se todos baixaram o software. Aqueles que não baixaram, aqueles que não instalaram, poderão instalar depois. Terá este vídeo para ajudar e também poderá me mandar perguntas por e-mail, por mensagem ali no WhatsApp também. Sintam-se livres para mandar perguntas, né, que eu vou responder, que de algum jeito eu responderei e tentaremos, né, evoluir o conceito junto. Aqui a tela, quando abre o SolidWorks, ele normalmente abre essa tela, certo? Aqui tem os campos como se fosse o pacote do Office, né? O SolidWorks tem um benefício, né, em relação a alguns outros softwares, que ele é em português, tem versão em português. Tu pode encontrar, né, vocês podem encontrar na internet versões em outras línguas também, né? Inglês também podem encontrar, mas ele
disponibiliza essa facilidade de ter os comandos em português. Bom, aqui é a tela, né? Então tem o arquivo, né? Onde o arquivo exibir ferramentas. Essa parte aqui de cima, ela sempre vai estar aqui em cima, né? Até quando nós abrirmos ali o módulo de desenho, né? Ele vai sempre estar presente, né? E aqui do lado tem algumas ferramentas de acesso rápido de recursos do SolidWorks, por exemplo, biblioteca de projetos, tem algumas acessibilidades, né? Vamos dizer, uns acessos rápidos, né? Contudo, dependendo da licença que se tem do software, não se tem todas essas abas habilitadas, não tem uma possibilidade muito grande de adicionar ou não, né? Se tu tá utilizando uma licença estudantil, tu tem uma limitação, se é uma profissional, é outra, né? Então, tem essas variações. Mas, então, vamos começar com o SolidWorks fazendo uma peça aqui. Para começar, eu posso vir aqui em arquivo ou aqui na folhinha branca, né? E aqui em cima, folhinha branca, né? Ou no arquivo, né? Um novo. Aqui ele vai me abrir opções. Ele vai me dizer o que eu posso vir até no modelo aqui tutorial ou no modelo template. E eu posso mudar o jeito que eu quero visualizar essa tela aqui. Tem até um modo iniciante aqui. E esse é provavelmente o modelo como todos nós vamos ver, né, o SolidWorks. Nós podemos criar uma peça, uma montagem ou um desenho 2D a partir de um 3D. Então, vamos iniciar uma peça 3D. Vamos dar clica na peça e depois em OK. Aí, aguardemos que ele trará a nossa área de trabalho. Aqui, pessoal, é a nossa área de trabalho. Aqui em cima, assim como é no pacote do Microsoft Office ou outro software, tem as abas. MATLAB também tem essa interface. O próprio AutoCAD já está com essa interface também aqui em cima, com os recursos, né, que tu pode utilizar, né? Ferramenta de esboços, ferramentas de avaliação e suplementos, né, que são plugins, né, ao SolidWorks. Então, aqui em cima vai ficar as ferramentas que nós temos. Elas também podem ser visualizadas aqui em ferramentas ou inserir. Tem os campos aqui em cima, né? Ele é bem didático nessa parte. Aqui no nosso lado esquerdo, nós vamos ter a nossa árvore, né? A árvore da peça ou a árvore de comandos. Aqui, por default, ele já traz algumas informações, por exemplo, o material, que até o momento não foi especificado, plano frontal, plano superior e plano direito, assim como um ponto origem. Isso é importante para qualquer ferramenta CAD, tá? Toda ferramenta CAD, praticamente todas, não vou dizer todas, porque daqui a pouco tem ferramentas que podem não ter, mas essas ferramentas necessitam de uma coordenada um ponto zero, para tu indicar. Ou tem softwares que permitem tu deixar esse ponto zero livre, tu deixa ele solto, e tem softwares que, vamos dizer, exigem que tu defina esse ponto zero, né? Essa origem.
O SolidWorks, ele não te obriga, mas ele só fica totalmente definido quando tu deixa a origem bem estabelecida, assim como as dimensões da peça. Então, fazendo uma comparação, por exemplo, na hora de fabricar uma peça, tu tem que sempre achar vamos dizer, o zero da máquina, zerar a máquina. Ou tem que achar o ponto, um plano cartesiano, ponto 00, para começar a fazer retas, né, num gráfico. Um desenho no CAD tem o mesmo princípio, né? Começa-se sempre com um esboço, e a partir desse esboço é transformado a partir de adição de material, remoção de material, adição simplesmente extrudada, que seria realmente extrudar o material, né? Adicionar o material normal ao esboço, ou então uma revolução, que seria peças cilíndricas, esféricas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só perguntar, que eu explico mais devagar ou novamente. Então, vamos começar fazendo vamos dizer que vocês estão precisando fazer um corpo de prova. Vamos lá fazer um corpo de prova simples, né? Um corpo de prova retangular. Começamos, então, a primeira coisa para definir, vamos dizer, a origem de tudo, seleciona um plano, pode ser o plano frontal, superior ou direito, depende de como eu vou querer ver essa peça, né? Mas vamos primeiro considerar o plano frontal. Eu quero ver a peça perpendicular aqui à minha tela no plano frontal. Eu venho aqui na ferramenta esboço e clico em esboço novamente. No inglês provavelmente vai estar Sketch. Tem algumas ferramentas que utilizam o nome Sketch. Aqui nós vamos desenhar, né? Aqui seria o nosso AutoCAD, tá? Que é 2D, o qual depois nós vamos aplicar um material que ele vai ficar 3D, vai se tornar 3D. Então, vamos dizer, aqui tem todos os recursos, tá? Linha, quadrado, retângulo, arcos, círculos, spline, que são linhas livres, né? Circulares, né? Polígonos, aqui ranhura reta seria oblongos, né? Eles rasgos oblongos. Vamos começar com uma linha reta. Eu cliquei aqui, né? E daí, automaticamente o software ele já tenta te indicar que tu tem que trabalhar com a origem. Então, se vocês verem aqui, tem uma linha tracejada quando eu chego próximo da origem, que é nesse ponto aqui, ó. Ele começa, vamos dizer, a me guiar, né? Então, eu posso já, por aqui, já ir me guiando, né? Mais ou menos por onde eu quero começar. Mas digamos que eu vou fazer uma reta aqui. Vamos lá, fazer algo aqui bem... Digamos que eu fiz esses quadrados, esse losango, polígono aqui, de 4 lados, totalmente sem coordenada nenhuma, com as direções aleatórias. Eu posso, o software CAD 3D, em sua grande maioria, eles têm as constraints, ou as constantes, né? Que são, por exemplo, tu dizer que esse ponto é coincidente com a origem,
ou essa linha ela é horizontal, ou essa linha com essa linha, elas são... Aqui ele até já trouxe automaticamente, mas vamos fazer do zero para ficar mais interativo, né? Essas duas linhas, elas podem ser paralelas, essas duas linhas podem ser perpendiculares. Então, basta que eu clique no item que eu quero, né? Aqui do lado vai aparecer as relações ou as constraints, né? Em algum software. Por exemplo, para essa linha, o software me diz que ela pode ser horizontal, vertical, ou que eu posso fixar ela. Se eu disser que ela é horizontal, ele vai tornar ela horizontal. Ah, mas eu não quero que ela seja horizontal, quero que ela seja vertical. Então, clica no vertical. Tem aqui as relações já existentes, então ele já te lista aqui no lado esquerdo, né, o que já tem. Se tu quer fixar ela, né, também tu pode tornar ela fixa, mas não é muito convencional tu fixar ela desse modo. Vou dar uma outra forma prática de fixar. Essa aqui, essa linha, se eu clicar com o Ctrl pressionado, a linha de baixo com essa linha, eu vou ter uma relação entre essas duas linhas. E aí elas podem ser horizontais, na verdade elas vão ser colineares, né? Elas podem ser perpendiculares ou paralelas. Dependendo do que eu clicar aqui, pode ser que ocorra algum erro, porque o software vai ver que geometricamente é impossível as linhas... Nesse momento em que ainda não está muito definido, ele não vai apontar muitos erros. Mas logo pode ser que aconteça de nós nos depararmos com algum erro, que é por causa dessas relações que a geometria não permite, por exemplo, que as linhas sejam paralelas. Mas nesse caso vamos utilizar, como nesse caso, que não pode ter uma linha perpendicular e uma paralela ao mesmo tempo. Então, por isso eu venho aqui no paralelo, seleciono e dou um delete. Opa, daí agora fiquei com linhas perpendiculares. Eu posso fazer isso para essas aqui de cima também. Seleciono as duas, perpendicular. Ué, mas essa aqui não ficou paralela a essa. Bom, eu posso selecionar essa linha e dizer para o software que elas são paralelas. E aí eu tenho o meu retângulo. Ok, Daniel, mas tu falou que tem a origem. Tu tem que colocar a peça, a relação à origem, que é esse ponto, essa seta vermelha aqui. Eu posso vir aqui nessa ferramenta dimensão inteligente ou dimensão horizontal, vertical, aqui, mas na inteligente eu recomendo utilizar ela porque ela já reconhece o que tu quer cotar, né? O termo cotar ou fazer a dimensão. Então eu cliquei aqui na origem, aqui nessa setinha vermelha, tá? E ela até apareceu aqui, né, em destaque, e aqui na linha. Eu cliquei aqui fora, né? Puxei quando eu cliquei nas duas, eu arrastei e cliquei. E aqui apareceu um campo onde eu posso colocar cotas, dimensões. Eu quero colocar essa distância aqui. Eu quero definir essa distância. Eu posso colocar 100, posso colocar 200, como eu posso colocar 0. Por exemplo, aqui, ficou 0. Então, ela ficou bem próximo da origem.
Ela ficou na origem e essa outra linha ficou bem próxima aqui da origem. Eu posso agora pegar essa linha aqui, ir à origem. Deixa eu só... Dimensão inteligente. Origem aqui. Saiu. Quando vocês querem desmarcar uma ferramenta, é só clicar o ESC. Então, selecionar a origem. Essa face. Aqui está 0,32, mas eu quero que seja 0, por exemplo. Vocês viram que essas duas linhas ficaram pretas e essas ficaram azul. A ideia num esboço, né, no SolidWorks, é que todas as linhas fiquem azul. Fiquem pretas, desculpa. Azul quer dizer que não está definido, vamos dizer, não foi terminado o esboço. O esboço ainda tem liberdade, né? Então, nesse meu retângulo, o que falta? Falta definir dimensões. Então, vou dar uma dimensão para essa aresta, para essa linha. Posso clicar nela, arrastar para cá, e dizer que ela tem 100, por exemplo. E a distância entre essas duas linhas, que vai consequentemente ser o comprimento dessa, eu posso dizer que é 12,7. O SolidWorks trabalha tanto com ponto quanto com vírgula, tá? Ele entende, e as unidades, elas são pré-setadas inicialmente em milímetros. Mas vocês podem colocar aqui, por exemplo, mm. Ele vai entender, ou só m. M, aí ele vai fazer 12.700 milímetros. Mas se eu colocar 12,7 mm, por exemplo, ele vai trazer para cá 12,7, ele vai trazer para o 12,7. Se eu quiser colocar uma medida em polegada, por exemplo, 12,7 é meia polegada, 0,5, eu posso botar as duas, as aspas, né? Aspas duplas. Ele vai continuar me dando 12,7. Então, eu posso trabalhar com unidades de medida que ele converte. Mais uma opção interessante do SolidWorks em relação a outras ferramentas, onde normalmente tu tá com uma linha, tu tá, por exemplo, imperial, tu tem que manter o imperial, né? Ou tá no SI, tem que manter o SI. Ok, todos perceberam que aqui a minha linha ficou, meu desenho ficou totalmente preto. Isso quer dizer que ele está totalmente definido. Então, meu esboço estaria ok, pronto para ser feito uma peça, pode ser adicionado material a partir dele. Então, vamos, para finalizar ele, tem aqui do lado, aqui na direita, no canto superior, tem normalmente sempre duas opções. Uma de aceite, né? Uma de aceite ou sair concordando com aquilo que tu fez, e a outra com X, que vai negar aquilo, que vai cancelar o trabalho que tu realizou. Como eu não quero cancelar, eu vou clicar na ferramenta aqui em cima, que é uma setinha, e ela vai me voltar aqui para a minha área de trabalho. Área de trabalho inicial. Então, aqui na minha árvore começou a aparecer um item a mais, que é aquele esboço que eu tinha. Então, antes não tinha nada, agora eu tenho esse esboço. Então,
Aqui, ó, nós temos todas, viemos aqui, né, aqui em cima, definimos um esboço. Isso é um caminho lógico que sempre terá que ser seguido. Primeiro define-se um esboço e depois aplica material ou retira material. Esse é um caminho lógico que sempre vai haver no SolidWorks ou também em outras ferramentas CAD. Vocês vão em SolidEdge, vai precisar, o ProEngineer ele vai solicitar, né? Então, definir um esboço, um perfil, né, para a peça, e depois aplica-se um recurso. Esse recurso pode ser um ressalto, base, extrudado. Se for algo cilíndrico, eu posso fazer um cilindro. Eu posso fazer um sweep, né, algo tipo como se fosse uma mangueira, né, só que esse seria um comando um pouquinho mais avançado, onde trabalha-se com 2 esboços, né? Mas aqui vai aparecer, então, para nós, todos os recursos necessários. Aqui, como a ideia é ser algo básico, algo que possa ser utilizado, por exemplo, para fazer o desenho de um corpo de prova, por exemplo, eu quero fazer o meu corpo de prova para o ensaio de tração, né? Conforme a D638, a STM D638. Claro, não é assim, até depois eu vou mostrar como fica, né, no software, mas o caminho que se segue faz o esboço, então vem em ressalto, base, extrudado, esse carinha aqui. Ele até te explica, quando tu clica em cima assim, ele tem uma breve introdução, um breve resumo do que é o recurso, né? Realiza a extrusão de um esboço ou de um contorno de esboço selecionado em uma ou duas direções para criar um sólido. É isso que nós queremos. Opa, mas aqui ele exige no mínimo algumas coisas, né? Primeiro, um plano para mim iniciar um esboço, ou então um esboço já existente. Por isso eu vou vir aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, eu posso vir aqui na minha árvore de projeto, aqui de novo, e selecionar o meu esboço, e de novo em ressalto, base, extrudado. Como eu posso, por exemplo, eu não selecionei o esboço aqui, tá? Eu vou direto aqui nessa ferramenta. Eu posso clicar aqui, e aqui do lado vai aparecer esse itemzinho com uma flechinha. Se eu clicar aqui, ele vai espelhar a árvore que estaria aqui, ele vai colocar ela aqui. Então, eu posso selecionar o meu esboço também. Da mesma maneira, como se eu fizesse do zero. A partir daqui, eu posso me definir o meu sólido. Então, eu posso definir uma espessura que ele vá cego. Cego quer dizer que tu vai definir a profundidade, né, do 3D aqui. Ou pode ser até um vértice, por exemplo, se eu tivesse um outro sketch, ou se fosse um desenho, uma peça mais complexa, eu teria outros vértices ou até outras superfícies. Sim? Sim, alguém tem uma pergunta? Alô? Acho que só o Bilal liberou o microfone e tal, mas está tudo ok. Ô, Daniel, só uma perguntinha que eu não peguei. Certo. Depois que você faz ali ainda naquela primeira parte, na inserção não sei se fala, cotas dos tamanhos. Na onde que você clica exatamente? Vamos lá. Eu vou aqui, sempre que quiser editar o esboço, clica com o botão direito, vai aqui, dá para ir em editar esboço.
aqui vai aparecer as dimensões. Ah, Daniel, mas aqui está meio virado, né? Aqui em cima tem umas ferramentas, né? Eu posso vir em orientação de vista, tá? E selecionar a vista que eu quero, frontal, superior, lateral, conforme o plano que eu tinha selecionado anteriormente. Como eu sei que eu criei no plano frontal, se eu clicar no frontal vai aparecer. Vamos lá para a pergunta. Digamos que eu não tenho mais essa dimensão aqui. Eu deletei essa dimensão. Eu venho aqui em dimensão inteligente, certo? Aqui no canto, bem do lado de sair do esboço, clico nela, clico numa linha, na outra linha, e daí ela vai ficar livre aqui. É só clicar aqui fora e eu colocar a dimensão que eu preciso. É 10 milímetros. Né? Se é milímetros, eu posso deixar só 10. Mas se é 10 metros, eu posso 10 Né? Que daí ele vai deixar aquele comprimento bem grande. Mas como é 10 milímetros, vamos fazer 10 milímetros agora. Eu digito 10 e dou Enter. Posso dar Enter ou vir aqui nesse Vzinho aqui, ó. Bem? Pronto. A dimensão está colocada. Beleza. Obrigadão. Aí eu estou livre para fazer outras atividades no esboço, se eu quiser. Era só essa alteração que eu queria de 12, eu puxei para 10. Quero economizar um pouco em corpo de prova, mas eu sei que eu tenho que manter, por exemplo, o comprimento. Um caso excepcional, vamos dizer. Eu venho para voltar aqui, aí eu faço infelizmente, como eu editei, ele perdeu aquela informação que eu estava fazendo antes de criar o 3D. Mas eu posso clicar de novo aqui em esboço e ressalto base extrudado. Cliquei aqui e eu volto para aquela tela. Dá para ver aqui uma seta. Essa seta eu posso arrastar se eu não tenho nenhum limite, por exemplo, eu quero fazer algo, uma parede aqui. Vamos dizer assim, fazer uma peça bem profunda, né? Eu posso arrastar aqui. Dá para ver na esquerda, ali onde tem as dimensões aqui, que ela fica mudando. Quando eu mexo aqui nessa... Agora ele travou aqui. Ó. Ele muda ali 58, 65, 80. Mas eu posso vir aqui e definir, por exemplo, que eu quero 3 milímetros, por exemplo. Aí fica uma espessura pequena. Eu posso dizer que esse esboço ele fica num plano médio, tá? Tanto por aqui, daí, se eu colocar aqui por cima, se eu disser que o esboço fica no meio, ele vai dividir 1,5 para o lado positivo do eixo, nesse caso, o eixo Z, e 1,5 do lado negativo. Ou então eu posso vir cego aqui e clicar aqui na direção 2. E aqui eu tenho as mesmas opções que eu tenho aqui em cima. Eu posso ter um corpo de prova, por exemplo, com 3 milímetros no sentido positivo e 10 milímetros no sentido negativo de Z. Isso, se decidisse ter uma peça num plano médio, né, no eixo Z. Se eu quiser, eu posso fazer 3 aqui, por exemplo. Eu vou ter uma peça com uma espessura daí de 6 milímetros e dou um OK. O Vzinho aqui. E eu fico com uma peça sólida. Daniel, ok, eu tenho esse corpo de prova, mas
ele tem esse perfil, beleza, ele tem um perfil básico aqui, mas eu quero fazer um furo, eu quero fazer um vazado nele. Ok, é bem simples de se fazer. Eu posso agora utilizar de plano uma das faces, por exemplo, dessa peça. Por exemplo, eu quero fazer de conta que isso aqui seria uma matriz de um compósito, eu vou fazer o furo que seria a fibra, né? Um furo aqui na cavidade superior. Eu posso clicar aqui na face, né? Aí eu venho na ferramenta de esboço, esboço novamente aqui. Aí aqui tem um atalho para mim fazer essa face ficar ficar frontal à visualização na tela, que é Ctrl 8. Se digitar Ctrl 8 e voltando, Ctrl 8, ela fica, né, perpendicular à tela, né, perpendicular à visão, né, assim, a visualização, né. E aqui eu posso, por exemplo, adicionar um furo. Venho aqui na ferramenta de círculo, faço um círculo aqui, tem um círculo, venho em dimensão, digo, ó, ele já puxa diâmetro direto, como ele poderia, se eu fizer um arco, ele já puxa raio, mas nesse caso ele já puxa automático diâmetro. Eu posso colocar 3 milímetros, 3 Enter. Não ficou azul, quer dizer que a minha origem, esse esboço tem que estar em concordância com a minha origem, eu tenho que referenciar. Então eu posso fazer o quê? Clico ESC uma vez só, seleciono a minha origem aqui, com Ctrl, segurando o Ctrl, seleciono a origem do círculo. Aí eu vou ter uma relação entre dois pontos, que é o centro do meu círculo e a minha origem. Eu posso dizer que é coincidente. Se fizer coincidente, ó, ele vai fazer, na verdade, um furo passante, mas na face aqui, né? Na face nessa face aqui lateral. Digamos que não é o que eu quero que fique no meio. Então, eu só digo que esses dois pontos eles são alinhados horizontalmente. Deleto coincidente, voltou a ficar azul. Aqui fica uma dica, se você quer saber quando está azul e tu não sabe o que esse azul é, tenta mexer no círculo, tenta mexer com ele. E normalmente tu vai saber mais ou menos aonde que, por exemplo, ó, eu consigo mover ele para o lado, mas não para cima. Ele bloqueia. Eu não consigo aumentar o tamanho, né, porque já tem o diâmetro de 3. Agora, para mim colocar aqui, então eu posso vir aqui em dimensão inteligente novamente, selecionar o círculo, a referência, puxar a dimensão, era 10, né? Então, metade de 10, 5. Então, meu círculo ficaria, né, no centro da minha peça. Dou um OK. Tem um esboço aqui na face. Seleciono agora a ferramenta, seleciono o esboço, vou aqui em recursos. Agora me habilitou um pouco mais de recursos, que antes eu não tinha quando eu estava no início da peça. Eu vou aqui em corte extrudado, tá?
por exemplo, que é o corte convencional. Vamos dizer, a ferramenta de remover material a partir de um esboço. Tem aqui o cego. Nesse caso, eu posso dizer que a profundidade é 3. Se eu disser que é 3, ele vai fazer um furo, uma profundidade de 3 milímetros. Se eu vir aqui e editar de novo e disser que ele é, por exemplo, passante, ele vai fazer um furo até aqui embaixo. Ele vai atravessar, vai ser um furo passante na peça. Então, nesse caso, temos um furo, um canal e a peça original. Para voltar à vista, eu posso clicar aqui. Tem aqui Ctrl 7, ó, tem um outro atalho, né? Ctrl 7, eu vou para uma vista isométrica. Vista isométrica quer dizer que eu estou vendo, vamos dizer, a 120 graus, né? Os eixos, 120, agora 45, agora me fugiu a base do desenho técnico. Mas eu vou ter espaços iguais, né? Vou ter uma visualização igual em todos os planos, né? Tanto o frontal como o direito, como o superior, né? É uma vista. Aqui eu tenho o meu 3D. Eu posso já salvar. Vamos dizer que é esse que eu queria, essa peça que eu queria. Então eu salvo ela. Posso salvar. Vou aqui no curso SolidWorks, eu vou dizer que é corpo prova 1. Ele já vai salvar no formato de peça, mas se eu quiser salvar em outros formatos para depois, por exemplo, exportar, eu posso em Parasolid, em Step, IGES, até em formatos para daqui a pouco utilizar num Photoshop da vida, né? Quero fazer um trabalho mais publicitário, tem uma maneira aqui, né? Ou para outros softwares, como o ProEngineer, o CATIA, né? Mas, nesse caso, eu quero que ele salve no formato padrão do SolidWorks, então é PRT ou SLDPRT do salvar. Ok, eu tenho uma peça. Agora, eu tenho uma peça com um furo, esse é um corpo de prova que eu fiz, mas eu quero fazer o 2D dele. Eu quero gerar um 2D. Porque o 3D, nesse momento, eu não vou precisar. Eu posso vir aqui, novo desenho, que ele vamos dizer, eu faria o desenho e teria que linkar ele com a minha peça, mas eu posso, o SolidWorks já tem essa ferramenta, que é criar desenho a partir da peça. Eu posso vir aqui, criar desenho a partir da peça, ele já vai me puxar todos os formatos de folha de desenho técnico. Então, eu tenho desde folha padrão ANSI, padrão ISO, ou outros padrões, dá para criar o próprio padrão também. Mas, como nós trabalhamos aqui, vamos trabalhar no sistema, utilizar a norma ISO, então, um A4 ISO, por exemplo, e clico aqui em OK. Com isso, ele já vai, ó, o nome que eu dei para aquele corpo de prova, para a peça, ele já vai trazer automaticamente. E aqui embaixo ele já vai te dar já vai recomendar a todos umas vistas. Já vai recomendar vistas. Então, se vocês querem clicar
né? Por exemplo, eu quero a vista superior. Então, clica 2 vezes nele. Não, tem que ir uma vez e arrasta. Uma vez e arrasta. Daí ele vai trazer aqui para o desenho a vista. Mas vamos dizer que eu não quero utilizar esse modo simples. Digamos que eu parti do modo complexo, eu vi lá daquele modo normal, né? Sem criar a partir de um modelo. Então eu venho, aqui mudou os campos aqui em cima. Agora tem layout, anotação, esboço e avaliar. Eu vou utilizar só o layout e a anotação. Nesse caso, eu vou utilizar o exibir layout, vista de modelo. Eu quero puxar a vista do meu 3D. Ele vai puxar os desenhos que eu tenho, os modelos que eu tenho aberto, 2 cliques nele. Aqui ele vai pedir qual as vistas que eu quero, se eu quero a vista frontal, as laterais, direita, esquerda, a vista posterior, superior ou inferior. Eu quero a vista, digamos, eu quero a vista superior. Eu clico aqui, ó, automaticamente vocês estão vendo que já tem um retângulo. Aqui um retângulozinho. Eu clico em qualquer lugar aqui na minha folha. A vista está colocada aqui no desenho. Automaticamente ele já tenta puxar vistas, as demais vistas, por exemplo, para cotar esse desenho. Mas digamos que eu não quero isso. Eu quero primeiro, nessa vista, eu quero melhorar, quero aumentar a escala dela, né? Deixar ela maior. Então eu posso vir aqui em escala, usar a escala da folha, usar a escala do pai. O pai seria o modelo, né? Que eu utilizaria uma escala 1:1 nesse caso, ou então personalizar uma escala. Se eu usar uma escala personalizada, por exemplo, aqui eu estou achando que está muito pequeno. Então eu vou utilizar uma escala 2:1. Aqui ele já está vindo na vista projetada. Clica aqui na vista, vem para baixo, a escala. A escala da folha e a escala personalizada. Vem aqui em 2:1. Opa, ficou maiorzinho. Eu quero um pouco maior. 5:1. 5:1 ficou bom, mas não daria para botar uma 4:1 para usar a escala do texto. Eu posso usar rota definida pelo usuário. Ele vai me habilitar um campo aqui embaixo, onde tem 2, por exemplo, eu posso botar 4:5:1 e dar um OK. A escala do meu desenho aqui, dessa minha vista, vai ficar em 4:5:1. Aqui eu tenho o meu desenho. Eu quero puxar cotas desse desenho. Então, eu posso vir aqui em anotação. Eu venho em tudo que é cota é anotação. Eu posso puxar linhas de centro, dimensões, né? Então, vamos começar com a dimensão. Tem aqui dimensão inteligente. Clico aqui. Seleciono as linhas que eu quero e arrasto aqui a dimensão até o ponto que eu tenho interesse. Daí ele já me puxou a dimensão aqui de 6. Se lembre que eu fiz 3 para um lado, 3 num sentido e 3 no outro. Então 6 está certo. Agora eu pego essa face, essa, por exemplo, e arrasto para cá e clico, trava a medida aqui de 10. Eu quero o diâmetro
desse furo. Eu venho aqui, clico, ele já me traz aqui a ferramenta de diâmetro. Posso mudar aqui o sentido clicando aqui nas setas aqui, da melhor maneira que eu quero deixar no desenho, né? Então aqui eu tenho a minha vista, vamos dizer, principal do meu desenho, com algumas dimensões. Mas eu não tenho a dimensão aqui a profundidade aqui, vamos dizer, dessa vista. Não tenho qual que é a altura, né, do meu corpo de prova. Eu vou aqui em exibir layout, vista projetada, clico em vista projetada, então ele vai me pedir selecione uma vista de desenho a partir da qual quero projetar. Eu digo que é essa vista aqui e simplesmente arrasto para cima ou para baixo, para o lado, conforme o que eu quero. Como eu quero a vista que me dê a altura, né? E considerando que eu estou num padrão ISO, né? Então, eu seleciono essa vista, eu clico para cima uma vez, ele já vai deixar fixo aqui. Se eu não clicar nesse Vzinho, ele vai ficar me dando mais vistas para mim adicionar no desenho. Não é o que eu quero nesse momento. Ok, eu estou aqui com... Opa, meu desenho ficou muito grande. Ficou muito grande esse corpo de prova para essa folha. O que eu posso fazer? Posso mexer na escala da vista, mas eu tenho um recurso que é muito importante, principalmente se vai fazer peças delgadas, né? Até desenhos de corpos de prova. Isso para um desenho, para o desenho técnico. E se for fazer um desenho em escala 1:1 para ser utilizado em DXF, aí não usa esse comando que eu vou apresentar. Mas primeiro eu vou mostrar para deixar um desenho técnico e depois eu vou tentar eu vou puxar essa peça aqui considerando que eu quero fazer um desenho 1 por 1. Então, eu venho aqui em quebra, tá? Aqui, ó, no exibir layout, tem várias outras opções, eu venho em quebra. Eu seleciono a vista que eu quero quebrar, então, essa vista grandona aqui. Opa! Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Aqui caiu o meu áudio. Deixa eu só aumentar aqui. Tá. Daí eu escolhi aqui, daí eu posso cortar a minha seção nesse sentido aqui, como eu posso cortar nesse sentido aqui da peça. Digamos que eu quero cortar nesse sentido, aí vamos dizer que eu não resolveria meu problema. O meu problema é a peça tá muito alta. Então, eu vou cortar no sentido, né, quebrar a linha na horizontal. Eu clico em qualquer parte aqui dela, aqui, de uma maneira sóbria, vamos assim dizer. Clico uma vez num lugar e a outra em outro local. Aqui embaixo tem um espaçamento, né, que é 10 milímetros, que é o espaçamento entre essa quebra, né. Eu posso deixar 10 milímetros, como eu posso botar 5. Aí diminuir mais um pouquinho. Posso fazer um corte em zigue-zague, um pequeno corte em zigue-zague aqui no meio. Posso fazer um corte curvo para eixos, por exemplo, se isso aqui fosse um eixo. Se fosse eixo, é recomendado mais utilizar essa visualização. Um corte reto. Como eu quero um corte em zigue-zague, é uma peça retangular, pode ser um corte em zigue-zague. Eu dou um OK. Ok, ela ficou fora do meu desenho.
mas eu posso clicar nela e arrastar ela de volta para o meu desenho. Aqui eu estou com a minha vista cortada, né? Mas eu quero colocar a altura. Então, eu venho aqui em anotação, dimensão inteligente, seleciono as faces e clico aqui fora. Tenho 100 milímetros aqui, 6 milímetros, 10. Eu poderia colocar, cotar a posição também. Do jeito que está representado aqui, daria para se dizer que esse furo estaria no centro da peça. Mas eu posso vir aqui e cotar ela, né? Vamos dizer, pro Zé, o Zé da fábrica, o Zé está fabricando essa peça para ele não errar a furação, eu coto essa dimensão. Eu coto ela, né? Eu posso cotar ela para garantir que ele vá cortar nessa posição aqui. Com isso, daí, ok, aqui eu tenho o meu desenho, tá? Eu posso, daí, agora, eu quero preencher agora, botar o meu nome e a data, eu quero botar o material. Eu venho aqui em nota, ele vai abrir um campo texto. Eu posso vir aqui, por exemplo, e botar o nome Daniel. Eu tenho aqui a fonte, posso colocar até Times New Roman, né? Daqui a pouco. Tamanho 12, seleciono, né, aqui, boto tamanho 11, e vem aqui Times New Roman. Vamos lá. Times New Roman. E clico aqui e dou aqui, ó, o aceitezinho, né, que eu falei, ou aqui no canto, como eu tinha dito anteriormente, que sempre aparece. Aí ficou meu nome Daniel aqui. Eu posso mexer ele, e eu posso fazer isso para todos os campos que eu desejar. Material, por exemplo, dou um Ctrl C e Ctrl V. Arrasto aqui, material, vamos lá, um vidro S2, o aço, o PP, posso colocar o nome do meu material aqui, né, da maneira que eu tenho vontade, da maneira que eu preciso especificar, né? E que eu tenho interesse, o que eu quero que apareça aqui. Bom, eu tenho aqui o desenho, eu salvo ele, posso salvar, ele vai salvar num formato DRW, eu posso salvar ele em DRW inicialmente, mas, por exemplo, eu quero poder abrir esse desenho, exportar esse desenho para AutoCAD. Eu tenho um AutoCAD, eu quero abrir ele. Não tem problema. Eu venho aqui em arquivo, salvar como. Aqui no tipo, eu posso salvar ele em DXF, por exemplo. O Léo tá por aí? Leonardo? Alô? Leonardo, acho que o Cristiano talvez poderia ajudar. Cristiano tá aí? Bom, Cristiano, eu acho que a máquina de corte, a CNC, fresa, vocês utilizam DXF, correto? Isso, a gente salva no formato DXF. DXF. Uhum. Vamos se dizer que esse desenho tivesse numa escala 1:1, tá?
Tu veria aqui, salvaria em DXF, se tu quisesse abrir, por exemplo, no AutoCAD, né? Ou no software que a máquina lê. Ou como eu posso salvar em DWG, né? Que é o formato, sim, do AutoCAD, né? Posso salvar em PDF, já direto aqui, por exemplo, né? Já posso vir aqui salvar como um PDF, né? Então, eu tenho, vou salvar em DXF, por exemplo. Quero vir aqui salvar em DXF. Se eu abrir aqui a minha pasta, eu vou ter um arquivo aqui. Corpo de prova, SolidWorks. Aqui. Ele vai me dar que estão escaladas de forma diferente da folha, tá? Isso é um alerta que ele sempre faz, tá? Então, não tenho problema, não tenho medo. Ok, ele agora salvou aqui. Arquivo no formato DXF, corpo de prova 1. Bom, beleza. Esse seria, vamos dizer, um passo a passo, né? Agora eu vou tentar abrir 2 modelos que eu fiz de corpos de prova, por exemplo, da STMD 638, por exemplo. Eu posso deixar esse aqui aberto, tá? Sem problema nenhum. Vai me ter custo computacional, mas não, vamos dizer que não é um problema nesse momento. Eu venho aqui, é esse arquivo D638, eu venho abrir, por exemplo, eu fiz aqui uma peça extrudada, tá? Com esboço, e eu coloquei as dimensões aqui. Eu coloquei um raio, eu coloquei um arco, né? Um raio, linhas aqui, né? Eu poderia, aqui eu fiz direto num só recurso. Eu poderia fazer primeiramente um retângulo, que nem eu fiz antes, e depois fazer esse corte aqui, né? Isso aqui seria uma opção de desenho, né? Que eu poderia fazer. E por exemplo, eu tenho esse material, tá? Eu quero definir para ele um material porque eu quero calcular o peso. Às vezes eu preciso saber o peso, né, da minha amostra. Eu venho aqui em material, já tem uma biblioteca aqui, ó, meio que... Então eu venho editar material, ele demora um pouquinho. Aí aqui ele vai ter toda a lista de material. Vamos ver aqui. Outros não metais aqui. Fibras de vidro genéricas. Vamos ver aqui, ó. Vidro, grafite. Ele daqui traz algumas fibras de vidro genérica, né? Se daqui a pouco nós... as propriedades aqui, ó. Fibra de carbono, por exemplo. Quero... Tenha aqui alguma relação, né? Claro, essa biblioteca ela não é completa, daria para baixar, criar novos materiais, né? Mas, que nem antes eu coloquei, é um vidro S. Posso vir aqui e aplicar. Apareceu já aqui do ladinho, fibra de vidro S. Eu quero saber o peso. Então, aqui, ó, no meu menu aqui, eu venho em avaliar propriedades de massa. Propriedade de massa. Ele já vai achar aqui o centroide, né, a origem, né, o centro, né. Ele já vai nos dar algumas informações, como momentos de inércia, né, algumas... Mas o que eu quero calcular, né, e já vai trazer aqui a massa. 45,54 gramas, digamos. E o volume ele calculou em 18.362 milímetros cúbicos. Eu quero mudar
essas unidades. Eu posso vir aqui em opções, usar configurações personalizadas. Eu quero que seja em metro cúbico. Quero que o volume ele me dê em metro cúbico e a massa em quilogramas. Eu clico em OK. Ele é a massa 0,05 e o volume, como é bem menor, é pequeno, ele considerou 0, mas não é 0, né? Então, é até bom aqui voltar para milímetro cúbico e dar o OK, que ele volta para os 18.000 milímetros cúbicos. Deixa eu ver. Isso aqui é uma peça extrudada, tá, pessoal? Eu posso fazer também peças cilíndricas. Então, eu tenho um corpo de prova aqui cilíndrico, por exemplo. Esse é um corpo de prova cilíndrico, um eixo, né? O que que eu faço? Para fazer um eixo, o que que eu teria que fazer? Eu faço um esboço, dá um Ctrl 8 aqui. Eu só faço metade do meu eixo. Eu faço metade do meu eixo, o esboço dele. Eu tenho que fazer uma linha de centro aqui, né? Que é onde vai rotacionar para adicionar material, né? Como se fosse, né? Esse aqui o eixo de rotação para adicionar material. Eu faço, digamos, né? Eu fiz aqui o esboço. Eu vou ter a ferramenta de revolução, tá? O nome dela é revolução. E daí eu seleciono o eixo de revolução, que vai ser esse eixo aqui. Aí eu clico aqui, né? Daqui a pouco o meu eixo de revolução é esse, por exemplo. Essa linha aqui de baixo, não sei se vocês viram. Se eu der um OK aqui, vai mudar minha peça. Ficou um disco. Se eu vir aqui em editar de novo, o eixo de revolução eu dizer que é aqui, ele volta para o meu eixo normal. Então, em teoria, na prática, eu também posso cortar por revolução. Por exemplo, eu quero fazer um corte aqui. Daniel, eu quero cortar aqui um pedaço desse corpo de prova. Eu posso selecionar o plano frontal, digamos, e vir aqui, corte por revolução. Eu clico aqui, ele já vai abrir automaticamente a ferramenta de esboço. Ele já abriu para mim, porque ele sabe que ele precisa de um esboço. Eu dou um Ctrl 8. Eu quero cortar só um pedacinho aqui, fazer um... Eu vou no torno lá, vou tornear a peça, eu vou querer cortar só um pedacinho aqui. Então eu coloco aqui, posso vir aqui num quadrado, né? Vamos voltar novamente aqui, tem um retângulo, né? Posso vir aqui, selecionar o canto. Ele já me puxa automático o canto. Posso vir aqui, largar, um ESC, a dimensão, vamos dizer que é 3x3, que vai ficar 3x3. Eu preciso dizer o eixo, então eu venho aqui, na ferramenta de linha, eu clico aqui do lado, aqui numa setinha para baixo, linha de centro. Clico na linha de centro. Aqui eu posso vir aqui na minha origem, clicar nela e clicar até essa face. Eu posso clicar para fora aqui, por exemplo.
Daí aqui ficou a linha de centro na origem. Eu posso fazer a linha de revolução deslocado, né, se for fora de centro, né, mas digamos que eu quero cortar alinhado com o centro. Eu fiz o esboço, botei a linha de centro, dou OK, automaticamente aqui ele já vai puxar. Posso fazer um rasgo de uma revolução de 360 graus, como de 180. 180 vai ficar meio estranho, mas daqui a pouco é o que eu precisaria, né? Ou eu posso cortar 360. Daí eu corto tudo. Vamos ver. Se eu quisesse, por exemplo, agora importar, tá? Esse corpo de prova aqui, vamos dizer que eu já trabalhei nele. Mas eu quero abrir aquele outro corpo de prova que eu tenho aqui. Eu preciso mandar para o Leonardo ou para o Cristiano para eles fazerem o corte, né, desse corpo de prova. Eu posso sim, eu quero fazer então um desenho 2D, só que em escala 1:1, porque ele tem que estar em escala 1:1. Eu venho aqui em arquivo, novo, desenho. Aí vamos de novo. Eu tenho a minha peça aqui, eu venho em arquivo, novo, desenho, dou um OK. Ele vai me puxar exatamente aqueles formatos de folha. Os formatos padrões. Então, eu vou ter formatos diversos aqui. Mas daqui a pouco eu quero só formatos padrões, ou eu tenho uma outra folha, né? Eu posso vir aqui, nesse caso, por exemplo, eu posso vir aqui, em A4, né? Dar um OK. OK. Eu não, antes, para o pessoal que vai fazer o corte, essas informações aqui que eu tenho na folha não é interessante nesse momento. Precisaria só da folha da folha aqui e da peça aqui, né? Então, para tirar esse conteúdo aqui, ou se eu quiser editar algum campo, eu posso vir aqui em folha, formato de folha, clicar com o botão direito, editar o formato de folha. Aí ele abre aqui, para mim editar, por exemplo, a legenda. Eu não quero que esteja escrito acabamento. Eu quero que esteja escrito peça finalizada. Sei lá, algo que venha na mente. Algo que eu necessite. Posso editar. Em vez de assinatura, eu boto data. Posso botar algumas essas informações. Daí com isso, tá? Mas na verdade, eu quero tirar essas informações. Então eu posso vir aqui, ó, aqui fora, clicar e arrastar tudo e dar um del. Clicar em todas as linhas que tem. Aqui. Excluir. Ele está dizendo que eu não posso excluir. Deixa eu ver aqui. Excluir. Eu excluí aqui o formato de folha, ele já excluiu direto. Essa até é uma maneira mais prática.
eu estou com uma folha em branco aqui. Então, eu posso vir aqui em exibir layout, vista de modelo, o meu corpo é o D638, eu quero a vista frontal dele, só que eu quero a escala 1:1. Então, porque eu quero que ele corte na escala certa, né? Então, eu venho aqui em escala 1:1. Clico aqui, né, para ele botar a minha vista e dou um OK. Aqui eu tenho a minha peça para corte, por exemplo. Posso vir aqui, colocar aqui. Se quiser colocar mais uma, posso vir aqui, vista do modelo, novamente, frontal, escala 1:1. Aqui, eu teria outras maneiras de fazer isso de uma maneira mais automatizada, né? Que seria no próprio modelo, né? Eu poderia utilizar, fazer um pattern, né? Um padrão, né? Mas nesse caso, por exemplo, eu tenho 2 corpos de prova aqui, tá? Eu venho aqui em salvar como. D638, eu quero salvar em DXF. D638, eu salvo. Ele vai dar essa mensagenzinha, normal. Se eu vier aqui na minha pasta, eu vou ter a minha peça em DXF. Com isso eu consigo fazer os corpos de prova, por exemplo, para corte, né? Eu não preciso, nesse caso, eu não preciso cotar, né? Se eu quisesse fazer várias cópias dele, eu poderia vir aqui no modelo, né? Dele, em padrão linear, né? Poderia vir daí selecionar esse ressalto, né? Daqui a pouco, né? Deixa eu ver aqui, padrão. Aqui ele vai. Não, espaçamento. Aqui. Não, aqui é a direção que eu quero. Então eu quero nessa direção. O recurso, esse cara. Aqui em cima é a direção que eu quero que ele faça. E o espaçamento, daí o Cristiano, o Leonardo, o pessoal do CT vai dizer, precisaria que esse espaçamento aqui tem que ser 4 milímetros, é o tamanho da fresa. Então a minha peça é 19 e eu preciso de 4. Então, coloco 23, deixa eu ver. 23, daí eu vou ficar com 4 milímetros aqui nessa região, por exemplo. E posso colocar mais de um. Isso é aqui ele deu um erro. Editar. Qual que foi? Deixa eu ver. Algumas instâncias estão desunidas ou criadas. Aqui ele criou mais de um corpo. Vou editar. Aqui. Ignorar instâncias. Por exemplo, tá. Que por ser aqui uma peça, ele vai considerar erro, que são corpos diferentes. Para mim fazer isso, eu teria que fazer uma montagem. É um outro modo de fazer. Então, eu poderia vir aqui em novo, montagem, e
na montagem, puxar o meu corpo de prova. E aqui sim, na montagem eu posso criar padrões lineares de componentes. Lá é só de recursos. Então, aqui eu seleciono a direção, né, que eu quero. E o componente, esse aqui. Um espaçamento de 23. Então, eu quero 4 componentes. Aqui eu conseguiria fazer 4 corpos de prova espaçados com 4 milímetros. Aí, a partir daqui, eu poderia vir aqui em criar desenho a partir da montagem. Salvar e inserir, montagem 1. Vamos salvar todos. Eu deixo no A4, inicialmente. Dou um OK. Mas eu venho aqui em formato de folha e simplesmente eu excluo ela. Venho na vista de modelo e na montagem 1, que é a que eu criei agora, seleciono a vista, né? Eu posso clicar aqui em visualização e eu vou saber qual parte da vista que eu estou vendo, tá, pessoal? Então, o software me permite pré-visualizar. E eu vou aqui na escala 1:1. Aí eu coloco, por exemplo, aqui, a minha vista. Eu tenho que fazer 4 corpos de prova. Então, fiz aqui na minha folha A4, salvo a montagem, posso salvar como num DWG, por exemplo, ou num DXF, e salvar. Ele vai dar o alerta. Bom, eu acho que inicialmente era isso. Agora as perguntas, mais ou menos que eu tinha preparado, a ideia era essa, trazer alguns exemplos, né? Não de uma maneira muito pesada, né? Para também ser uma maneira, ser mais um tutorial, né? De como fazer, né? E não ser muito pesado, mas trazer alguns exemplos que eu acredito que no dia a dia que possa surgir. Então, agora, se tiver dúvidas, perguntas, como fazer algum recurso. Opa, Daniel. Opa. Beleza? Beleza. Muito obrigado pelo minicurso. Eu vou encerrar aqui a gravação e daí a gente fica aberto para perguntas na sequência.